Se eu te dissesse que suas palavras têm poder de criar ou destruir realidades inteiras, você acreditaria? Mestre Nazareno dizia ao seu discípulo: não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for boa para a alma em crescimento, transmitindo sempre graça e bom sentimento a todos que ouvirem. Imagine essa cena, um mestre mais velho, de fala firme, porém serena, ensinando que cada palavra dita não é apenas um som jogado no vento, mas um decreto silencioso que molda realidades visíveis e invisíveis. Ele ensinava que os sons soltos ao vento carregam energia. E isso não é apenas uma metáfora bonita para escrever no caderno de frases motivacionais. É literalmente um ensinamento universal presente em tradições milenares. No budismo, especialmente nas tradições zen e tibetana, existe um ensinamento essencial sobre o karma da fala. O karma da fala é uma das 3 formas de karma, junto com o karma do pensamento e o karma da ação. Se você usa palavras agressivas, mentirosas ou fúteis, isso gera karmas negativos que retornam inevitavelmente. Eles voltam como dificuldades nos relacionamentos, ambiente profissional, conflitos familiares e até como doenças psicossomáticas, pois envenenam a mente de quem fala e de quem ouve. Por exemplo, Dalai Lama, líder espiritual tibetano, sempre enfatiza a prática do discurso correto, Samyakvaka, um dos 8 elementos do nobre caminho óctuplo, dizendo: fale apenas aquilo que seja verdadeiro, bondoso e necessário. No espiritismo kardecista, codificado por Allan Kardec, educador francês que reuniu as comunicações mediúnicas em livros como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, há um ensinamento muito claro. As palavras possuem magnetismo. O que isso significa na prática espiritual? Durante sessões mediúnicas ou passes espirituais, orações e preces ditas em voz alta têm maior poder de alcance. A vibração sonora da palavra cria ondas fluídicas que atravessam o ambiente, alcançam espíritos sofredores e também energizam pessoas encarnadas. Por isso, no passe espírita, o trabalhador é orientado a manter serenidade ao falar, pois cada palavra pronunciada atua como condutora de energia moral e magnética. Espíritos superiores ensinam que até mesmo correções duras devem ser feitas com serenidade e bondade. Na Umbanda, religião afro-brasileira que une elementos indígenas, africanos e do espiritismo kardecista, a palavra cantada tem força de decreto espiritual. Quando um ponto cantado é entoado no terreiro, não é apenas um cântico bonito. É um chamado vibratório. Essas palavras vibram como senha no mundo espiritual, abrindo caminhos, afastando demandas negativas e invocando o arquétipo de Ogum, o guerreiro que rompe obstáculos. O dirigente espiritual ensina que até o tom da voz deve ser firme para ativar corretamente a energia do orixá. No Antigo Egito, sacerdotes praticavam o Eka, palavra egípcia que significa magia ou poder criativo. Eles recitavam palavras de poder, chamadas Ekal, para invocar deuses e ordenar a realidade. No mito cosmogônico de Mênfis, acreditava-se que o deus Ptah criou o mundo apenas ao pronunciar seus nomes. Toto, deus da sabedoria escrita, também era considerado o senhor da palavra criadora. Portanto, cada ritual continha fórmulas verbais cuidadosamente memorizadas, pois pronunciar errado era alterar o efeito mágico. No Hermetismo, tradição filosófica e esotérica baseada nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, há o princípio do mentalismo, presente no Kybalion. O todo é mente, o universo é mental. Nesse princípio, a palavra falada é a manifestação do pensamento criador. Ao pronunciar algo, você está moldando a realidade com sua mente através do som. Por exemplo, os hermetistas praticavam orações e evocações com entonação específica, pois acreditavam que o som carrega a intenção mental até as esferas mais sutis, atraindo aquilo que foi decretado. Quando ouvimos no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, muitos pensam que é apenas poesia bíblica. Mas esse ensinamento carrega um segredo hermético e espiritual poderoso. O Verbo cria realidade. Não apenas comunica ideias, materializa frequências no mundo visível e invisível. No cristianismo, o Evangelho de João inicia com essa frase icônica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No grego original, a palavra usada é logos, que significa ao mesmo tempo palavra, pensamento, razão criadora.
Para os primeiros cristãos gnósticos e padres da Igreja, o Logos era o princípio ordenador do cosmos. Ou seja, Deus cria o mundo através do Verbo, da palavra criadora. Em cultos carismáticos atuais, pastores usam o conceito de poder do decreto. Ao dizer em oração frases como "eu declaro cura", acreditam que a palavra traz a realidade espiritual para a matéria. Essa prática tem base nesse princípio do Logos. No Hermetismo, o Kybalion ensina: o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo que existe foi criado por pensamento. O Verbo, então, é a manifestação audível do pensamento criador. Hermetistas e magos usavam orações, cânticos e encantamentos com entonações específicas, pois acreditavam que o som vibratório alinhado ao pensamento criava e transformava a realidade material. Hermes Trismegisto, considerado a fusão do deus egípcio Tótol com o grego Hermes, ensinava que como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Ou seja, o que você fala para fora é o reflexo do que cria por dentro, e ambos se materializam. Quando pensamos em linguagem, imaginamos logo frases completas, gramática e dicionário. Mas antes de tudo isso, o som era apenas um grito, um rugido, um canto simples. Hermetistas e magos usavam orações, cânticos e encantamentos com entonações específicas, pois acreditavam que o som vibratório alinhado ao pensamento criava e transformava a realidade material. Hermes Trismegisto, considerado a fusão do deus egípcio Tótol com o grego Hermes, ensinava que como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Ou seja, o que você fala para fora é o reflexo do que cria por dentro, e ambos se materializam. Quando pensamos em linguagem, imaginamos logo frases completas, gramática e dicionário. Mas antes de tudo isso, o som era apenas um grito, um rugido, um canto simples. A história nos mostra que o primeiro verbo foi o som animal, um eco primal que vibrou antes mesmo do raciocínio humano existir. Imagine um leão rugindo no meio da savana. Aquele rugido não é apenas um som, é um decreto. Este é o meu território. Sou o rei aqui. O som, nesse caso, carrega a força criadora, delimitando espaço, afastando ameaças e garantindo segurança. É literalmente o verbo criando realidade, assim como no mentalismo hermético. Quando alguém grita com raiva em casa ou no trabalho, mesmo sem bater em ninguém, o som cria um campo energético denso. É como o rugido do leão, mas usado de forma destrutiva no ambiente humano. Conforme os primeiros grupos humanos passaram a viver em comunidades, grunhidos e sons começaram a se diferenciar. Inicialmente, sons de medo, gritos, e dor, gemidos. Depois, imitação de sons da natureza, vento, água, canto de pássaros. Por fim, criação de palavras com significado, surgindo os primeiros idiomas. No Hermetismo, disse que o som é a primeira forma do espírito se manifestar na matéria. O poder vibratório do som, antes do significado. Antes mesmo de uma palavra ter significado mental, ela tem vibração sonora. É por isso que sons suaves acalmam animais e bebês. Gritos agressivos paralisam ou geram medo. Cânticos e rezas, mesmo sem entender a língua, transmitem paz. Inicialmente, sons de medo, gritos, e dor, gemidos. Depois, imitação de sons da natureza, vento, água, canto de pássaros. Por fim, criação de palavras com significado, surgindo os primeiros idiomas. No Hermetismo, disse que o som é a primeira forma do espírito se manifestar na matéria. O poder vibratório do som, antes do significado. Antes mesmo de uma palavra ter significado mental, ela tem vibração sonora. É por isso que sons suaves acalmam animais e bebês. Gritos agressivos paralisam ou geram medo. Cânticos e rezas, mesmo sem entender a língua, transmitem paz. Se você disser "eu te amo" com um tom agressivo, a pessoa sentirá medo, não amor. Se disser "idiota" com voz suave e olhar amoroso, ela pode até rir. O som chega antes do significado. No Antigo Egito, acreditava-se que os deuses criaram os seres humanos soprando sons dentro de suas formas de barro. Hermes Trismegisto ensinava que o som é a ponte entre o invisível e o visível. Assim,
A evolução dos sons animais para as palavras humanas foi também um processo espiritual, onde o homem passou a co-criar com o divino através da voz. Quando você canta, está vibrando o seu campo energético. Quando você ora ou mantriza, está realinhando sua alma à fonte original. Quando xinga ou grita em ódio, está manifestando o caos antes mesmo de pensar no estrago. Conta-se na Bíblia que, após o dilúvio, a humanidade falava uma única língua. Em sua ambição, decidiram construir uma torre tão alta que chegaria aos céus. Essa torre se chamava Babel. Deus então confundiu as línguas, impossibilitando a comunicação e dispersando-os pelo mundo. No nível espiritual, a Torre de Babel não fala apenas sobre idiomas, mas sobre ego coletivo. Quando um grupo de pessoas quer algo apenas para inflar o próprio poder, sem propósito maior, acabam divididos por conflitos internos, mesmo que falem a mesma língua. O significado simbólico da multiplicação das línguas. Hermetismo simboliza a quebra da unidade divina. Enquanto há silêncio ou um só som, o som primordial, a ordem. Quando surgem muitos sons desconectados, há caos. Psicologia transpessoal mostra que cada língua cria uma realidade diferente. Por exemplo, em japonês, não existe plural no sentido ocidental, o que muda como o povo percebe coletividade. Em português, há diferença clara entre ser e estar, influenciando como vemos identidade e estado. Antigo Egito, acreditava-se que Toto, deus da sabedoria e inventor das palavras, deu linguagem aos homens para que pudessem nomear o mundo e se organizarem. Mas alertava, palavras usadas sem sabedoria trazem destruição. Maias, na pirâmide de Cholula, existe um mito semelhante ao de Babel, onde os homens tentaram construir uma torre para desafiar os deuses e tiveram suas línguas divididas. Aqui, o ensinamento é: não se conecta ao divino pela força, mas pela humildade e alinhamento. Quando falamos a mesma língua com propósitos diferentes, mesmo assim não nos entendemos. Mas quando falamos línguas diferentes com o mesmo propósito de alma, nos compreendemos além das palavras. Em todas as culturas, desde o Antigo Egito até as aldeias indígenas, existe um ensinamento silencioso, quase temido. Palavras podem curar. Palavras podem amaldiçoar. Não se trata apenas de ofender alguém ou elogiar, trata-se de liberar forças invisíveis através da fala. Historicamente, as primeiras práticas de magia eram baseadas em palavras faladas, cânticos e invocações. O som não era apenas som, era um veículo que carregava energia espiritual até o alvo desejado. Um xamã, ao curar com cânticos, não canta apenas para acalmar o doente. Ele organiza os sons e as palavras para quebrar bloqueios energéticos e reorganizar o corpo sutil, criando cura real. Assim como a bênção, a palavra também pode ser maldição. Muitas vezes sem intenção formal de amaldiçoar, mas com vibração destrutiva. Quando alguém diz a uma criança: "Você não vai dar em nada", essa frase cria uma maldição, um campo vibratório que se fixa no inconsciente e molda comportamentos futuros. Muitos adultos vivem aprisionados em maldições recebidas na infância, travestidas de realismo ou educação dura. É por isso que, em qualquer tradição de magia, há rituais de quebra de maldições e cancelamento de votos negativos. Nem sempre são magias feitas por terceiros, muitas são palavras ditas por nós mesmos sobre nossa vida. O princípio vibratório por trás. O som é vibração. Vibração cria forma. Forma molda a realidade material. Por isso, quando a Bíblia diz, haja luz, e houve luz, está ensinando o princípio mágico mais poderoso. O verbo cria matéria pela vibração carregada de intenção. No hermetismo, há o conceito de que cada palavra é um símbolo. Cada símbolo tem um poder. Palavras são símbolos sonoros. Se usadas com consciência, viram ferramentas de criação. Se usadas sem consciência, viram armas de destruição. Então, como cancelar maldicões vocais? Reconheça a frase ou palavra que gerou bloqueio. Respire profundamente e afirme, em voz alta: cancelo e liberto essa palavra. Eu crio minha vida com amor e verdade. Repita frases que reforcem a nova realidade, como: eu sou capaz. Eu mereço ser feliz. Minha vida é guiada por sabedoria e força.
Assim como palavras podem amaldiçoar, palavras podem curar. Essa verdade não é apenas espiritual, é biológica, psicológica e energética. Em todas as tradições, a bênção verbal é vista como ato de poder real, não simbólico. O significado simbólico da multiplicação das línguas. Hermetismo simboliza a quebra da unidade divina. Enquanto há silêncio ou um só som, o som primordial, a ordem. Quando surgem muitos sons desconectados, há caos. Psicologia transpessoal mostra que cada língua cria uma realidade diferente. Por exemplo, em japonês, não existe plural no sentido ocidental, o que muda como o povo percebe coletividade. Em português, há diferença clara entre ser e estar, influenciando como vemos identidade e estado. Antigo Egito, acreditava-se que Toto, deus da sabedoria e inventor das palavras, deu linguagem aos homens para que pudessem nomear o mundo e se organizarem. Mas alertava, palavras usadas sem sabedoria trazem destruição. Maias, na pirâmide de Cholula, existe um mito semelhante ao de Babel, onde os homens tentaram construir uma torre para desafiar os deuses e tiveram suas línguas divididas. Aqui, o ensinamento é: não se conecta ao divino pela força, mas pela humildade e alinhamento. Quando falamos a mesma língua com propósitos diferentes, mesmo assim não nos entendemos. Mas quando falamos línguas diferentes com o mesmo propósito de alma, nos compreendemos além das palavras. Em todas as culturas, desde o Antigo Egito até as aldeias indígenas, existe um ensinamento silencioso, quase temido. Palavras podem curar. Palavras podem amaldiçoar. Não se trata apenas de ofender alguém ou elogiar, trata-se de liberar forças invisíveis através da fala. Historicamente, as primeiras práticas de magia eram baseadas em palavras faladas, cânticos e invocações. O som não era apenas som, era um veículo que carregava energia espiritual até o alvo desejado. Um xamã, ao curar com cânticos, não canta apenas para acalmar o doente. Ele organiza os sons e as palavras para quebrar bloqueios energéticos e reorganizar o corpo sutil, criando cura real. Assim como a bênção, a palavra também pode ser maldição. Muitas vezes sem intenção formal de amaldiçoar, mas com vibração destrutiva. Quando alguém diz a uma criança: "Você não vai dar em nada", essa frase cria uma maldição, um campo vibratório que se fixa no inconsciente e molda comportamentos futuros. Muitos adultos vivem aprisionados em maldições recebidas na infância, travestidas de realismo ou educação dura. É por isso que, em qualquer tradição de magia, há rituais de quebra de maldições e cancelamento de votos negativos. Nem sempre são magias feitas por terceiros, muitas são palavras ditas por nós mesmos sobre nossa vida. O princípio vibratório por trás. O som é vibração. Vibração cria forma. Forma molda a realidade material. Por isso, quando a Bíblia diz "haja luz" e houve luz, está ensinando o princípio mágico mais poderoso. O verbo cria matéria pela vibração carregada de intenção. No hermetismo, há o conceito de que cada palavra é um símbolo. Cada símbolo tem um poder. Palavras são símbolos sonoros. Se usadas com consciência, viram ferramentas de criação. Se usadas sem consciência, viram armas de destruição. Então, como cancelar maldicões vocais? Reconheça a frase ou palavra que gerou bloqueio. Respire profundamente e afirme, em voz alta: cancelo e liberto essa palavra. Eu crio minha vida com amor e verdade. Repita frases que reforcem a nova realidade, como: eu sou capaz. Eu mereço ser feliz. Minha vida é guiada por sabedoria e força. Assim como palavras podem amaldiçoar, palavras podem curar. Essa verdade não é apenas espiritual, é biológica, psicológica e energética. Em todas as tradições, a bênção verbal é vista como ato de poder real, não simbólico. Um estudo publicado na Frontiers in Psychology mostrou que palavras positivas, quando ouvidas repetidamente, ativam áreas do cérebro ligadas à alegria e confiança, reduzindo níveis de cortisol, hormônio do estresse. Quando alguém diz "vai dar tudo certo" com verdade no tom, o corpo inteiro relaxa e reorganiza sistemas internos, do coração à digestão.
Em tradições antigas, abençoar significava literalmente falar o bem sobre alguém. Nos povos celtas, druidas abençoavam reis antes de batalhas para fortalecer moral e espírito. Nas casas de Umbanda, guias espirituais dizem frases curtas de bênção que muitas vezes curam dores físicas e emocionais. No hermetismo, abençoar é alinhar a palavra falada ao fluxo ordenado do cosmos, permitindo que a ordem divina se manifeste na vida do outro. Por que funciona? Porque o som é vibração. A vibração da palavra carregada de intenção amorosa altera campos energéticos. O corpo, a mente e o espírito reagem a isso como verdade. Exercício para abençoar sua vida e seu dia. Ao acordar, toque levemente sua garganta e diga: que minhas palavras hoje sejam cura, força e luz. Ao olhar no espelho, diga seu próprio nome e declare: eu te abençoo com coragem, sabedoria e paz. Antes de dormir, abençoe alguém mentalmente, dizendo: que nome da pessoa receba luz, clareza e proteção. Por que fazer isso? Porque cada palavra falada ou mentalizada cria ondas vibratórias que impactam seu campo energético e o ambiente ao redor. Hermes Trismegisto ensinava: o que você disser de outro, dirá de si. O que você abençoar no outro, fortalecerá em si. Em outras palavras, toda bênção é reflexiva, o primeiro a ser curado é quem abençoa. Desde tempos imemoriais, o ser humano percebeu que dar nome às coisas não era apenas organizá-las mentalmente, mas dominá-las espiritualmente. Nas tradições antigas, o nome verdadeiro de algo ou alguém carregava seu poder mais profundo. Saber o nome de um espírito, por exemplo, significava ter controle sobre ele. No Antigo Egito, os sacerdotes ensinavam que Toto, deus da sabedoria e da escrita, havia presenteado a humanidade com a linguagem, mas advertia: usa o nome apenas com sabedoria, pois no nome reside a essência. Era comum que faraós tivessem nomes secretos guardados apenas pelos iniciados, pois revelá-los seria expor sua força vital a quem quisesse destruí-los ou controlá-los. Essa ideia não é isolada. Se olharmos para tradições esotéricas posteriores, como o hermetismo, vemos o mesmo princípio aplicado aos rituais. Hermes Trismegisto ensinava que tudo que é nomeado cria um vínculo entre quem nomeia e aquilo que é nomeado. Por isso, magos de todas as épocas tinham listas de nomes de poder, usados para invocar deuses ou entidades, acreditando que ao dizer tais nomes com a entonação correta, estariam literalmente chamando aquela força para dentro do círculo ritualístico. Mas não precisamos ir tão longe para entender como isso se manifesta na vida cotidiana. Pense em quando alguém diz seu nome em tom agressivo, é como se a palavra entrasse cortando. E quando dizem seu nome com carinho, parece um abraço sonoro. O som carrega intenção, mas o nome carrega sua essência. No Espiritismo, por exemplo, há relatos de médiuns que, ao descobrir o nome verdadeiro de um espírito obsessor, conseguem ajudar a entidade a se libertar ou afastá-la do campo vibratório do encarnado. Isso ocorre porque o nome cria uma ponte direta, uma identificação que vai além da aparência ou da história superficial. Em muitas culturas indígenas, o nome verdadeiro de uma criança não é revelado fora do círculo familiar ou tribal. O nome público é apenas uma capa, o nome secreto permanece guardado como proteção espiritual. É como se cada pessoa fosse um universo, e seu nome secreto fosse a chave para esse universo, uma chave que não se entrega a qualquer um. No âmbito psicológico, Jung falava da importância do nome como símbolo central da identidade. Ele dizia que nomes possuem arquétipos que moldam personalidades. Não é à toa que em batismos religiosos ou cerimônias iniciáticas, a mudança de nome marca o renascimento espiritual do iniciado. Se traduzirmos tudo isso de forma prática, fica claro que o nome não é só uma palavra que te chamam, é um verbo vivo que te cria, te chama à existência e te vincula aos outros e ao mundo. Por isso, quando usamos o nome de alguém para amaldiçoar, criticar ou humilhar, estamos lançando energia destrutiva diretamente ao núcleo daquela pessoa. Mas quando usamos para abençoar, elogiar, proteger, estamos fortalecendo sua alma. Esse é o segredo que os antigos conheciam: o nome é magia. E toda magia retorna a quem a lança. Desde os tempos mais antigos, as pessoas acreditam que palavras ditas com força e intenção podem mudar o destino de alguém.
Não importa se chamavam de bênção, oração ou praga, no fundo, sabiam que estavam ativando leis invisíveis que regem a realidade. Na Babilônia, por exemplo, havia sacerdotes especializados em maldições verbais. Eles acreditavam que, ao proferirem palavras de praga com o nome verdadeiro do alvo, aquelas palavras se tornavam matéria. Não era metáfora, era literal. Era como se a fala se condensasse em algo físico, pairando sobre a vítima até que se realizasse. Esse princípio também aparecia de forma inversa, nas bênçãos sacerdotais, usadas para proteger reis e exércitos antes de batalhas. Entre os hebreus antigos, a bênção paterna era considerada decisiva. O pai não dava apenas conselhos para o filho antes de morrer, ele dizia frases que determinavam o futuro de toda a sua descendência. Era como assinar um contrato espiritual. É por isso que, no livro de Gênesis, quando Jacó rouba a bênção de Esaú, Esaú implora ao pai: "Não tens outra bênção para mim?" Mas Isaque responde que já havia dado a bênção principal a Jacó e não podia retirar, pois o que foi abençoado não pode ser desabençoado. A palavra dita era lei. No hermetismo, essa verdade aparece no princípio do mentalismo: o todo é mente, o universo é mental. Tudo que existe é resultado de pensamento. Mas quando o pensamento é falado, ele ganha forma mais densa e mais rápida. É como se descesse um degrau na escala vibratória, aproximando-se da materialização. É por isso que pragas rogadas com ódio genuíno ou bênçãos ditas com amor profundo têm tanto efeito. O que realmente move o verbo é a intenção vibratória. Você pode dizer, vai com Deus, de qualquer jeito e nada acontecer. Mas se disser com o coração cheio de luz, aquela pessoa realmente irá protegida. Esse princípio também explica o motivo pelo qual religiões africanas, como o candomblé, guardam tanto cuidado na hora de falar o oriki, que são os louvores aos orixás e às pessoas. Cada oriki é como um código espiritual que conecta quem ouve à sua essência divina, fortalecendo seu caminho e destino. E se pensarmos em nossas vidas práticas, quantas vezes palavras ditas há anos ainda vibram dentro de nós? Você é burro dito na infância que virou insegurança crônica. Eu acredito em você que nos salvou num momento difícil. As palavras não somem no vento, elas ficam, moldam, transformam, adoecem ou curam. Na Umbanda, os guias ensinam que antes de falar qualquer coisa, devemos nos perguntar: essa palavra vai melhorar ou piorar o campo vibratório de quem a ouvir? Porque, como eles dizem, palavra é flecha, depois de lançada, não volta. Quando entendemos tudo isso, percebemos que o verbo não é apenas comunicação. É magia. É poder. É vida que nasce do nada, apenas porque alguém disse. Muito antes dos nomes serem usados em documentos ou redes sociais, eles eram guardados como segredos sagrados. No Egito, esse princípio era levado tão a sério que cada faraó possuía ao menos 5 nomes diferentes: um público, um real, um de trono, um de realeza divina e outro secreto, conhecido apenas pelos sacerdotes mais elevados. Mas por quê? Porque acreditava-se que conhecer o nome verdadeiro de algo ou alguém é possuir poder sobre sua essência. Na mitologia egípcia, existe a história de Ísis e Ra. Ra era o deus supremo, criador de tudo, mas estava envelhecendo e começava a sofrer com o veneno de uma cobra criada por Ísis. Para salvá-lo, Ísis disse que precisava saber seu verdadeiro nome secreto. Ra resistiu, pois sabia que revelar esse nome entregaria a ela parte de seu poder. Mas tomado pela dor, acabou contando. E assim Ísis se tornou a única deusa com poder igual ao de Ra. Essa história, além de mítica, ensina algo profundo: o nome é a chave da essência. Não é à toa que em diversas tradições mágicas e espirituais, saber o nome verdadeiro de um espírito ou entidade permite invocá-lo ou exorcizá-lo. É como digitar a senha correta em um cofre espiritual. E se pensarmos em nossas vidas práticas, quantas vezes palavras ditas há anos ainda vibram dentro de nós? Você é burro dito na infância que virou insegurança crônica. Eu acredito em você que nos salvou num momento difícil. As palavras não somem no vento, elas ficam, moldam, transformam, adoecem ou curam. Na Umbanda, os guias ensinam que antes de falar qualquer coisa, devemos nos perguntar: essa palavra vai melhorar ou piorar o campo vibratório de quem a ouvir? Porque, como eles dizem,
palavra é flecha, depois de lançada, não volta. Quando entendemos tudo isso, percebemos que o verbo não é apenas comunicação. É magia. É poder. É vida que nasce do nada, apenas porque alguém disse. Muito antes dos nomes serem usados em documentos ou redes sociais, eles eram guardados como segredos sagrados. No Egito, esse princípio era levado tão a sério que cada faraó possuía ao menos 5 nomes diferentes: um público, um real, um de trono, um de realeza divina e outro secreto, conhecido apenas pelos sacerdotes mais elevados. Mas por quê? Porque acreditava-se que conhecer o nome verdadeiro de algo ou alguém é possuir poder sobre sua essência. Na mitologia egípcia, existe a história de Ísis e Ra. Ra era o deus supremo, criador de tudo, mas estava envelhecendo e começava a sofrer com o veneno de uma cobra criada por Ísis. Para salvá-lo, Ísis disse que precisava saber seu verdadeiro nome secreto. Ra resistiu, pois sabia que revelar esse nome entregaria a ela parte de seu poder. Mas tomado pela dor, acabou contando. E assim Ísis se tornou a única deusa com poder igual ao de Ra. Essa história, além de mítica, ensina algo profundo: o nome é a chave da essência. Não é à toa que em diversas tradições mágicas e espirituais, saber o nome verdadeiro de um espírito ou entidade permite invocá-lo ou exorcizá-lo. É como digitar a senha correta em um cofre espiritual. Na Cabala, escola mística judaica, ensina-se que cada letra do nome carrega um código vibratório único. O tetragrama sagrado, YHWH, que representa o nome de Deus, era tão poderoso que apenas o sumo sacerdote podia pronunciá-lo, e somente uma vez ao ano, no Santo dos Santos. Para o restante do povo, bastava dizer Adonai ou Elohim, mas jamais o nome secreto. E na vida prática, será que esse princípio se aplica? Pense em quantas vezes você já sentiu alguém te conhecer de verdade quando disse seu nome com carinho, ou ao contrário, quantas vezes se sentiu reduzido quando disseram seu nome em tom ríspido. Não é só questão de educação, é vibracional. O nome ativa a essência, e o tom ativa o campo emocional. Nos cultos afro-brasileiros, quando uma pessoa é iniciada, recebe um novo nome espiritual. Esse nome não é escolhido aleatoriamente. Ele é revelado pelos orixás ou guias, pois representa sua missão espiritual e força de vida. É um nome que conecta quem recebe diretamente ao seu propósito divino. No hermetismo, existe o ensinamento de que o nome verdadeiro de algo revela sua função oculta. Por isso, ao longo de toda a história esotérica, magos buscaram decifrar nomes secretos de anjos, demônios, planetas e deuses, para obter domínio sobre forças naturais e sobrenaturais. Mas, afinal, o que isso nos ensina hoje? Que nossas palavras têm força, mas nossos nomes carregam nossa essência. Usar o nome de alguém com respeito é honrar sua alma. Usar com desprezo é tentar dominar ou diminuir seu espírito. Por isso, quando falamos o nome de Deus, de um guia espiritual ou mesmo de um ente querido, falamos com reverência, porque o nome é um portal para aquilo que ele representa. Em um antigo mosteiro, havia um jovem aprendiz que, tomado pelo arrependimento, procurou seu mestre e disse: Mestre, fiz algo terrível. Falei palavras que magoaram profundamente outra pessoa. Como posso corrigir meu erro? O mestre olhou com calma e respondeu: Amanhã, traga até mim 3 sacos bem grandes, cheios de penas. Sem entender, mas obediente, o rapaz passou o dia inteiro coletando penas. No dia seguinte, voltou ao mestre com os sacos abarrotados. Muito bem, disse o mestre, agora vá até a cidade. Deposite uma pena na frente de cada casa e cada janela que encontrar. Foram 3 dias de trabalho árduo até espalhar todas as penas. Então ele voltou cansado, mas aliviado, acreditando ter feito sua penitência. Mas o mestre disse: Ainda não terminou. Agora, volte e recolha cada uma das penas que espalhou. O rapaz empalideceu. Mas mestre, isso é impossível. O vento já levou a maioria, não sei onde estão. O mestre sorriu, com tristeza e sabedoria nos olhos, e concluiu: Assim são as palavras. Uma vez ditas, jamais podem ser recolhidas. Elas voam como penas ao vento, alcançando lugares que você nem imagina, tocando vidas,
criando realidades, curando ou ferindo. Essa história simples ensina o princípio mais profundo sobre o verbo: toda palavra cria. Nenhuma palavra volta vazia. No budismo, Buda ensinava sobre o nobre uso da fala, que inclui não mentir, não caluniar, não ferir com palavras e não falar inutilidades. Não como regra moralista, mas porque ele sabia que cada palavra é uma semente. E como toda semente, ela germinará em algum lugar. No Espiritismo, Allan Kardec reforça que a língua foi dada ao homem para ser instrumento de amor e esclarecimento. Palavras que humilham ou insultam criam cargas pesadas que o próprio falante carrega em seu campo espiritual, como penas de chumbo presas à sua aura. E na vida prática, quantas vezes falamos no impulso, no calor da raiva, e depois nos arrependemos? Mas o outro já ouviu. O coração já foi marcado. As penas já foram levadas pelo vento. Ao mesmo tempo, quantas palavras ditas com amor permanecem vivas no outro por anos, às vezes décadas? Quem nunca guardou na memória um elogio simples, mas tão verdadeiro, que virou fonte de força em dias difíceis? No Hermetismo, existe o ensinamento de que o verbo é o primeiro ato de criação. Assim como Deus disse haja luz e houve luz, cada vez que falamos algo, estamos criando luz ou escuridão em algum nível da realidade. Conta-se que um dia, enquanto caminhava com seus discípulos, Jesus parou em uma casa para descansar. Sentou-se à mesa, estendeu a mão e começou a comer algumas azeitonas sem lavar as mãos. Um homem que o observava, escandalizado, perguntou: Senhor, não vais lavar as mãos antes de comer? Jesus levantou os olhos, olhou firme para aquele homem e disse: Você se preocupa demais com o que entra pela boca. Mas deveria se preocupar com o que sai dela. Porque o que entra num homem não o contamina, mas o que sai, isso sim pode contaminar. Essa fala de Jesus é simples, mas esconde um dos segredos mais profundos do universo espiritual. O que sai da boca do homem é como flecha lançada, ela atinge o alvo e não pode mais ser recolhida. Em outra ocasião, Jesus comparou as palavras a sementes lançadas em diferentes tipos de solo. Algumas caem à beira do caminho e são levadas pelos pássaros, outras caem em solo pedregoso e secam, mas outras caem em terra fértil e dão frutos abundantes. Ele não falava apenas de ensinamentos espirituais, mas de tudo que pronunciamos. Cada palavra é uma semente, e o mundo é o campo onde ela brota. Algumas morrem sem gerar nada. Outras criam florestas inteiras de consequências, boas ou ruins. No Hermetismo, essa mesma ideia aparece de forma filosófica. O verbo cria realidades que se expandem para além do alcance dos sentidos. Ou seja, você pode até esquecer o que disse, mas suas palavras continuam vivas, vibrando no campo invisível, até completarem o ciclo que iniciaram. Na vida prática, isso explica por que às vezes nos tornamos reféns de nossas próprias falas. Prometemos algo da boca para fora, e quando chega a hora de cumprir, descobrimos que aquela palavra nos amarrou. Ou falamos mal de alguém sem necessidade, e depois sofremos quando a fofoca retorna. Assim como a flecha, não há como pegar de volta. Mas Jesus não dizia isso para amedrontar. Ele dizia para despertar responsabilidade e consciência. Se palavras são flechas, que sejam flechas de amor, orientação, coragem. Se são sementes, que sejam sementes de compaixão, verdade, luz. No Espiritismo, os mentores ensinam que a fala é o primeiro passo do magnetismo. O que você diz forma um campo vibratório que atrai espíritos e situações compatíveis. Por isso, quem vive reclamando atrai energias densas, enquanto quem agradece atrai bênçãos. Lourenço Prado foi um grande pensador espiritualista brasileiro, autor do livro As 7 Leis Herméticas e o Caibalion, que reúne ensinamentos profundos sobre a vida, o pensamento e o verbo. Em um de seus textos, ele diz: Se conhecesseis o poder de vossas palavras, teríeis grande cuidado em vossas conversas e escritos. Ele não falava isso como conselho moral, mas como um alerta energético. Para Prado, cada palavra emitida cria uma vibração específica que atua na nossa mente, corpo e destino. Ele explicava que quando falamos algo, seja sobre nós mesmos ou sobre os outros, estamos ativando forças invisíveis que vão trabalhar para materializar aquela ideia. Por exemplo,
quando dizemos estou cansado, não aguento mais, mesmo que seja só força de expressão, nosso corpo recebe como um comando. O cérebro começa a desligar centros de energia, os músculos se enchem de ácido lático e a sensação de esgotamento aumenta. É como se a palavra fosse um decreto biológico. Ao mesmo tempo, quando dizemos eu dou conta, vou resolver isso com calma, o corpo libera neurotransmissores que aumentam a clareza mental e reduzem o estresse. Não é mágica, é neurociência vibracional aplicada. Prado dizia que cada palavra forma uma tendência dentro de nós. Se repetida várias vezes, essa tendência cria um hábito mental. E o hábito mental se torna um padrão de comportamento, que molda nossa vida concreta. É o mesmo princípio do hermetismo, que afirma: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, o verbo cria primeiro no plano mental e, depois, desce até o plano físico, manifestando-se como circunstâncias, doenças, prosperidade ou dificuldades. No Espiritismo, Allan Kardec explica que a prece, quando feita com fé, é uma forma de magnetismo mental que cria resultados tangíveis. No budismo, os mantras funcionam exatamente assim: repetir sons sagrados molda o subconsciente e a energia vital, transformando realidades internas e externas. Prado conclui seu ensinamento dizendo: por meio das palavras que pronunciais, estabeleceis continuamente leis para vós mesmos. Cada palavra cria uma força que agirá a vosso favor ou contra vós, conforme a ideia expressa. Isso significa que não existe neutralidade total na fala. Mesmo frases ditas no automático têm efeito. Por isso, ele recomendava usar as palavras como construtoras de destino. Em vez de dizer estou sempre doente, dizer estou me curando a cada dia. Em vez de dizer não tenho dinheiro para nada, dizer estou aprendendo a prosperar com equilíbrio. Não como afirmações ilusórias, mas como sementes de um novo padrão vibratório. Ao longo de toda essa jornada, desde as histórias de mestres espirituais até os ensinamentos do hermetismo, do budismo, do espiritismo, da umbanda e das tradições antigas, um ponto se repete com clareza absoluta: o verbo cria. Não importa se você acredita em magia, em ciência vibracional ou apenas na força psicológica da palavra. Toda fala que sai de sua boca é uma flecha lançada, uma semente plantada, um decreto estabelecido. Por isso, a pergunta mais importante não é o que o mundo tem feito comigo, mas sim o que eu tenho feito com o meu verbo. Quando Jesus disse que devemos nos preocupar mais com o que sai de nossa boca do que com o que entra, ele falava sobre liberdade interior. Porque quem não controla sua fala, não controla sua vida. Quem não controla sua fala, não controla seus pensamentos. E quem não controla seus pensamentos, vive à mercê de impulsos, medos e velhos condicionamentos. Hermes Trismegisto dizia que o homem que domina a palavra domina o espírito, o homem que domina o espírito domina o mundo. Dominar o verbo não significa calar a verdade ou reprimir emoções. Significa falar com consciência, com propósito, com clareza e com compaixão. Significa não desperdiçar palavras com críticas vazias, fofocas, reclamações ou lamentações que não constroem nada.